Pronto, começou a gravar. Vamos lá, então. Vamos tentar compartilhar aqui com vocês o nosso SWOT. Estão vendo? Contexto da organização, uma planilha de Excel? Aham. Eu tô. Tá, perfeito. Então, esse documento aqui, para vocês terem uma ideia, é o nosso SWOT, tá? Da Carbonífera. A gente fez esse SWOT pensando na empresa em 2019 até 2021. Por que 2021? Porque é onde se encerra o nosso contrato com a Engie, né? Daí, a partir dali que tem a renovação. Então, o que a gente determinou aqui como um ponto forte, ou os nossos pontos fortes, né? Foi muito parecido com o que vocês falaram. Grandes reservas de carvão, incluindo barro branco, capacidade de adaptação a novas exigências, responsabilidade socioambiental, a gestão integrada, né, que é meio ambiente, qualidade e segurança, a qualificação do corpo técnico. E o que a gente detectou como ponto fraco? Alto índice de acidente de trabalho em frequência e gravidade, baixa produtividade pelo alto custo operacional e a falta de recursos financeiros, o elevado grau de impacto ambiental. Alguém está com som fazendo eco? É melhor desligar o microfone de vocês. Para descobrir quem é. Vamos lá, então. Elevado grau de impacto ambiental, falta de comunicação entre setores e falta de motivação dos profissionais. E como oportunidade, o que a gente levantou? Desenvolvimento de novos produtos para captação de novos clientes, mercado estável para a venda de finos metalúrgicos, benchmarking para otimização de processos, contrato longo com o cliente principal, que é 3 anos, representatividade da empresa na economia do município e na geração de empregos. E como ameaça, seria a limitação de cliente com domínio de preço do produto e redução de cota, elevado nível de exigências legais e de fiscalização, elevada carga tributária, falta de incentivo governamental para investimentos em energia termoelétrica e aumento para energias renováveis, e relacionamento com a comunidade, né? A gente tem empecilho com a comunidade para entrar em algumas áreas estratégicas. Então, esses foram os levantamentos. O que vocês levantaram ficou ótimo, tá? Inclusive, acho que depois cabe uma revisão disso que está aqui. E assim, ó, quando a gente levanta esses pontos no SWOT, a gente dá uma nota para cada ponto, tá? Essa nota vai de 3, o peso delas, né, pode ser 3, 5, 7 ou 9, que é conforme o grau de força, o grau de fraqueza, o grau de oportunidade ou o grau de ameaça. E a gente fez deu a nota para cada item, né, do nosso SWOT, e depois a gente somou essas notas. Então, a gente teve aqui um total de 35 pontos de pontos fortes, 37 pontos fracos, 39 oportunidades, o peso, tá? E 43 de ameaças. Olha como é alta ameaça. Depois, a gente tem que somar esses pontos, e aí a gente cai num quadro que a gente chama um quadro de direcionamento estratégico, que define para onde que a gente vai seguir, olhando todo esse nosso contexto. E aí, a gente somou, a gente fez uma pontuação maior na caixa de sobrevivência, que é a caixa que a empresa está desde 2019, quando a gente montou esse SWOT, tá? Então, ponderando as variáveis, né, do ambiente interno, que são os pontos fortes e pontos fracos, as variáveis do ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças, a gente conclui que o nosso contexto hoje é de sobrevivência. E aí, nesse contexto, o direcionamento estratégico da empresa
prioriza o quê? É a redução de custos e o aumento da produtividade, né? O aumento do faturamento. Então, é isso que a gente tem que é nessa linha que nós temos que andar até 2021. Entenderam? Tranquilo? Então, tá bom. Tranquilo? Quando vocês forem fazer esse exercício para vocês mesmos, né, se vocês tiverem interesse, o quadro é o mesmo, tá? Vocês podem somar mais para desenvolvimento, ou seja, vocês precisam se desenvolver, ou vocês precisam manter como tá, né? Vocês estão indo por um caminho ok, ou vocês têm que ir para um direcionamento de crescimento, que é diferente de desenvolvimento, ou vocês podem cair num cenário de sobrevivência, assim, né? O que eu tenho que... Tô num cenário muito ruim, assim, o que eu preciso fazer para me reerguer, certo? Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é muito novo, mas é mais para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho também lá no SGA, tá? Voltando aqui, vamos compartilhar o slide de novo. Então, a gente construiu o nosso SWOT, agora vamos seguir com a nossa norma, tá? A parte 2, o requisito 4.2 da norma, é entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. Deixa eu só ver se não tem mais ninguém esperando para entrar aqui, que eu não estou conseguindo visualizar. Acho que não. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Tô. Beleza. Então, vamos lá. Quem são as partes interessadas? Ou a gente também chama de stakeholders. Agora apareceu aqui que tem mais... Ah, é o bate-papo que está rolando aqui. Deixa eu deixar minimizado. Vamos lá. Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. As partes interessadas a gente também chama de stakeholders. Quem são os stakeholders? Né? Stakeholders ou as partes interessadas são as pessoas envolvidas na empresa, né? Tanto pessoas que trabalham na empresa, quanto as pessoas externas que trabalham para a empresa. E, enfim, a gente vai conhecer outros stakeholders também agora. A organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o SGA. Então, a gente tem que levantar quem são esses stakeholders. As necessidades e expectativas pertinentes, né, que são os requisitos das partes interessadas, ou seja, o que eles querem, o que cada um deles quer, né, o que cada um deles precisa. Necessidade é o que cada um precisa, expectativa é o que cada um quer, né, o que ele espera da empresa. E quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais e outros requisitos? A gente já vai seguir para uma próxima atividade, que é citar 3 partes interessadas da nossa empresa. Podem ativar o som aí de novo, quem não está com ele mais habilitado, que agora a gente vai precisar conversar. Gente, pensem em 3 stakeholders da empresa. Empregado, terceiro e cliente. Ótimo. Quem mais? Proprietário. Como? Proprietário. Proprietário.
Acionista. Isso. Gestor. Isso. Quem mais, gente? Quem mais espera algo de nós? Vamos olhar um pouquinho para fora agora. Município. Uhum. Governo. Município, governo. Que a gente gera renda, né? Sim. A gente aumenta o PIB, a gente gera emprego. Então, município, governo. Quem mais? Sociedade em si, né? Exato. Sociedade. A gente falou também quantas exigências legais que estão aumentando. Os Então, órgãos como? fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores. Exato. Então, olhem quantos stakeholders que a gente já conseguiu levantar aqui em pouquíssimo tempo. Os empregados, os terceiros, os clientes, proprietários, os acionistas, os gestores, o município, o governo, sociedade, órgãos fiscalizadores. A gente tem o nosso cliente final também, né? Que não é nem a Engie, é o pessoal que usa a nossa energia, né? Os Então, fornecedores também. fornecedores. Esperaria outra resposta de ti, Rudy. Então, seriam esses os principais stakeholders, tá? Tem bastante gente aí. Agora, quais são as necessidades das partes interessadas? Vamos lá. Qual é a necessidade dos empregados? Uma necessidade só. Pagamento. Pagamento, perfeito. Uma necessidade de terceiro, Pagamento. também. Uma necessidade de cliente. Pagamento. Recebeu o produto. Recebeu o Não, produto, cliente. Quem recebeu o produto, né? Isso. Uma Todo mundo quer necessidade. dinheiro. Oi? Todo mundo quer dinheiro aí. Todo mundo quer dinheiro. Uma necessidade do proprietário. Produção. Produção. Uma necessidade Lucro. do acionista. Lucro. Lucro. Lucro, perfeito. Uma necessidade dos gestores. Material. Alcançar os resultados. Equilíbrio. Resultados. Material. Equilíbrio. Material mais resultados. Uma necessidade do município. Desenvolvimento socioeconômico. Perfeito. Uma necessidade do governo. Imposto. Pagamento de impostos. Isso. Uma necessidade da sociedade. Emprego. Emprego. Uma necessidade dos órgãos fiscalizadores. Dinheiro. Uma necessidade dos fornecedores. Venda. Venda. Perfeito. Receber. Isso aí. Agora, o que eles têm como expectativas? Que vai além do que eles precisam de fato, entendeu? Por exemplo, a Aline tem como uma necessidade comer. Mas a Aline tem como uma expectativa que ela coma sushi. Entendeu? Tipo, a expectativa é o que se espera em relação à empresa, nesse caso. O que o empregado espera da empresa, além do pagamento, que é uma necessidade? Conhecimento. Conhecimento? Reconhecimento. Reconhecimento. Perfeito. Ótimo. O que o terceiro espera
da empresa? Que cada vez tenha mais serviço, né? Uhum. Uma parceria de longo prazo, assim, né? Isso. Tá, o que que o cliente espera? Receber o Qualidade. produto com qualidade, né? Perfeito, qualidade. Falasse alguma outra coisa, Veto? Não, tinha falado qualidade. Tá. O proprietário, o que que ele espera da empresa? Atingir as metas. Uhum. O que que o acionista espera da empresa? Ter lucro. O lucro é a necessidade dele, né? O que que ele espera além disso? Mais. Mais. Prosperidade da empresa. Exato. O que que os gestores esperam da empresa? Eles precisam de materiais e resultados. O que que eles esperam da empresa? Maior produção, produtividade, alguma coisa nesse tipo. Também. Produtividade. Às vezes uma equipe mais qualificada, né? O que que o município espera da empresa? Cada vez gerar mais empregos. Mais empregos. O que que o governo espera da empresa? Cada vez pagar mais impostos. O que que a sociedade espera? Cada vez maior desenvolvimento econômico, né? Mais emprego, mais gastos dentro do município. Gente, quando a gente fala de sociedade, a gente entra num ponto muito delicado, porque a sociedade, ela quer emprego, ela não quer impacto ambiental e ela não quer que os profissionais que trabalham na empresa morram ou se acidentem, né? Então, ela quer um equilíbrio de tudo isso. Que lembra do slide da aula passada que falava em sustentabilidade? Uhum. A sustentabilidade é uma coisa que todo mundo almeja. Então, principalmente A perfeição, né? isso, principalmente a sociedade, né? Então, ela quer isso, ela quer que a gente se desenvolva, mas não quer impacto ambiental, que se tiver, eles vão cair em cima, eles vão denunciar, não quer atividade de risco, né? Não quer acidentes. Então, é um equilíbrio, né, também. O que os órgãos fiscalizadores querem? Eles precisam de dinheiro, mas qual a expectativa deles em relação à empresa? E Ele ter chega eles chegam na empresa e esteja tudo correto, né? Como eles querem, no Atendimento aos caso. requisitos? isso. Isso. E aí foi falado uma coisa muito legal que vocês falaram agora, porque se ele chega na empresa e vê que a gente está atendendo, então a gente está atendendo com proatividade, antes deles chegarem, né? E é bem isso, eles querem que a gente atenda antes deles virem. Porque se eles virem depois, eles vão ter o lucro deles, mas não é a expectativa que eles têm, né? Então, é isso aí, atendimento aos requisitos com proatividade, né? E quanto aos fornecedores, o que que os fornecedores esperam da empresa? Uma parceria também, eu acho. Isso, Penso eu. parceria longa, né? É, Uma Vendem parceria hoje longa, para continuar vendendo. uma parceria longa e séria. Isso. Séria e comprometida, né? Isso.
Perfeito, ótimo. Então, a gente acabou de construir, de entender quem são os nossos stakeholders, certo? Isso a norma exige. E aí ela procura a evidência de que a gente tem os stakeholders levantados, que a gente tem quais são as necessidades e as expectativas deles, né, de cada um, e quais dessas necessidades e expectativas a gente vai tornar um requisito do SGA. Né? Porque tem coisas que a gente não vai se importar, tem coisas que a gente vai pegar para nós e vai cumprir tanto como se fosse um requisito da norma, entendeu? No nosso caso, a gente aderiu todas as necessidades e expectativas dos stakeholders como requisito do SGA. Então, a gente tem que observar sempre o que eles querem. Entendido? Certo. Tá. Continuando, então. O item 4.3 é a determinação do escopo do SGA. O que é o escopo do SGA? Lembra daquele desenho que foi passado com o PDCA, onde tinha todos os requisitos da norma dentro do desenho? Ele era contornado por uma linha, um quadrado, que estava representando o escopo do SGA, que nada mais é do que os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão, tá? Então, ao determinar o escopo, a organização deve considerar as questões externas e internas referidas em 4.1, que é o que a gente estava falando, lembra do nosso SWOT? Então, para determinar o escopo, a gente tem que considerar o SWOT, os requisitos legais e outros requisitos. Então, tudo que é requisito legal, a gente tem que considerar no nosso escopo. As suas unidades organizacionais, né, que seriam, por exemplo, o setor Mina Bonito, o setor Novo Horizonte, a caixa de embarque. Então, isso daí são as unidades organizacionais, as funções e os limites físicos. Qual é o endereço de cada unidade dessa? As suas atividades, produtos e serviços. No nosso caso, a gente considera, como foi falado ontem, né, a extração, o beneficiamento, o transporte e a deposição final de rejeitos. E também a sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência. Ou seja, por exemplo, o nosso produto chegou lá na Engie. O que a Engie vai fazer com o nosso produto? Isso também está fazendo parte do nosso escopo, então a gente tem que cuidar disso também. Como que o nosso produto chega para nós? Ou seja, qual o cuidado que o fornecedor tem para entregar o produto para a catarinense? Isso também é exercer controle e influência. A gente exige licença ambiental dos nossos fornecedores, o que garante que eles estão tendo um compromisso ambiental. Outra questão, quem coleta os nossos resíduos? A gente tem uma série de documentos que a gente exige de quem recolhe os nossos resíduos. Isso é exercer controle e influência sobre outras coisas que não estão necessariamente na nossa unidade organizacional, entendeu? Então, além disso, mas a gente tem que controlar. Uma vez definido o escopo, todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro desse escopo precisam ser incluídos no SGA. O escopo deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas. Alguém já viu onde que está disponível o nosso escopo do SGA? Alguém prestou atenção nisso alguma vez? Galera, não também é resposta, tá? Pode falar aí. Não é aquele que fica, tipo, na recepção ali, que tem um monte de folhinha dentro, aquele ali? Tá, na recepção a gente tem um certificado da ISO. No certificado da ISO tem um escopo do SGA, fica também na recepção, mas é dentro do certificado. Um outro local que nós temos o escopo disponível é o site. O site está lá, vocês vão encontrar. Depois, com o tempo, vocês dão uma olhadinha.
fala lá, o escopo do SGA é... Tananana, dei uma olhadinha que também tá lá. Por quê? Porque ele tem que estar mantido como informação documentada e tem que estar disponível para as partes interessadas. O modo onde todas as nossas partes interessadas têm acesso é o site. Né? Então, por isso que tá lá. Entendido? Certo. Então, seguindo. Mais uma atividade. Vamos montar o escopo da SGA agora, em 5 minutos. Tá? Dá para colar e pegar o site da Catarinense, onde tem o escopo. Qual é o endereço das nossas unidades? Ali da Mina Bonita é rodovia C-390. Uhum. A da G é Estrada Geral Rocinha, eu acho, se eu não estou enganado. Tá. Então, na rodovia SC 390, a gente tem, vamos chamar aí de setor Boa Vista, né? Sim. Esse setor Boa Vista, ele engloba ali extração, beneficiamento, o que mais, gente? Apoio, né? Seria transporte. É isso aí. E a deposição de rejeitos também, né? Uhum. Também fica ali. E na Estrada Geral Rocinha, a gente tem o setor Novo Horizonte, né? Lá a gente tem o quê? A extração também. A gente tem o beneficiamento. E só, né? E transporte. E Transporte só. também? Isso. Quando a gente fala em apoio ali no setor Boa Vista, a gente está falando da oficina, né, toda a parte de manutenção, e almoxarifado, e RH, e escritórios. Beleza? Agora a gente tem mais uma unidade que a gente não comentou aqui. Caixa de embarque. Qual? Caixa de embarque. Caixa de Terminal de embarque. minérios. Tá, vamos botar aqui, a gente não sabe de cor a rua lá, mas vamos botar aqui Uruçanga. Mas aí entendam que seria o endereço completo, né? Em Uruçanga, então, a gente tem o transporte ferroviário, né? Entendam que isso tudo é o nosso escopo. A gente botou quais são as unidades, o endereço delas, né? E os processos que são contemplados em cada unidade dessa. Nosso escopo ali, para poder divulgar, ele é mais simples, tá? Mas é isso aí, isso é um escopo do SGA. Entendido, pessoal? Sim, certo. Bem tranquilo, né? O último item, então, da parte do contexto da organização é o sistema de gestão ambiental, que diz o seguinte, ali, o item 4.4. Então, todo mundo vem da tela, né? Com o slide. Sim. Beleza. Sim. Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento de seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta norma. A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1, que é o SWOT, e o 4.2, que são as partes interessadas, ao estabelecer o SGA. Então, vamos tentar esclarecer isso aqui. O que seriam esses processos? A própria figurinha ali está mostrando, ó. Processo é bem aquele desenho de fluxo, né? Como que funciona as atividades. Hoje, na empresa, a gente desenhou os processos que existem e as interações. Mas ele está numa forma genérica. A norma, ela não pede para tu aprofundar esses processos e as interações, né?
Então, a gente fez de uma forma genérica. Então, por exemplo, a gente tem ali que tem a extração, depois o beneficiamento, depois o transporte, aí vem a deposição de rejeitos, os fornecedores entram com os produtos para tudo isso acontecer, as áreas de apoio dão apoio, sabe, na parte externa de tudo isso, e aí a gente monta um grande labirinto. Porém, isso é um labirinto geral. Com o SGI, a gente vai aprofundar esses processos. Ou seja, o processo maior é a extração, beleza? Agora, como que são os subprocessos? Por exemplo, como é que funciona a furação de frente? Eu primeiro faço isso, depois aquilo outro, sabe? Hoje a gente tem isso em formas de IT, que também tá certo. Mas a gente precisa desenhar esses processos. Porque quando a gente desenha, a gente vê que a gente, às vezes, está preenchendo coisas demais que não precisava, ou está faltando algum tipo de registro que a gente não fazia ainda. E a gente consegue visualizar melhor as coisas. Então, a partir, provavelmente, do mês que vem, a gente vai sentar com os gestores, né, com os líderes, para estar escrevendo esses subprocessos. Então, fica aí até como dica para vocês já irem pensando nos subprocessos de vocês, para já ir montando alguma coisa, tá? Entendido? Uhum. Beleza? Então, tá. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, então, o segundo dia, né? A gente poderia dar uma sequência, porque a gente ainda tem mais alguns minutos aí para poder conversar, mas eu acho que é válido, foi bastante informação hoje. Vamos deixar essa parte de liderança para amanhã e a gente segue o fluxo normal daí, tá? Ok? Beleza. Beleza? Então tá, agradeço a participação de todos. Não ficou nenhuma tarefa dessa vez, né? Amanhã a gente vai ter mais tarefas, né? Mais exercícios, mas a gente faz esses exercícios durante a nossa aula. Fechado? Fechado. Certo. Beleza, então, pessoal. Obrigada. Boa noite. Beleza. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.